Aleluia, 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 aleluia. No princípio era a palavra, e a palavra se encarnou, e nós vimos sua glória, seu amor nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo o tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quais são os valores da sua vida? Basta você se observar e ver aquilo em que você investe mais tempo, que você faz com mais intensidade, que você busca com mais amor. Isso pode revelar o que você está valorizando mais. Hoje a palavra de Deus vai falar sobre o valor maior que nós podemos ter. O que você de fato valoriza? Nós temos como valores aquelas coisas que são importantes para nós. E muitas delas são necessárias, não só para nós sobrevivermos, mas para nós vivermos com mais sentido, com mais ânimo. Mas existem outras coisas que puseram na nossa cabeça que são necessárias. E a propaganda é mestra em nos convencer de que nós precisamos de algumas coisas, de que nós temos que ser de determinada forma. O marketing cria necessidades. E quando a gente vê, aquilo que não é indispensável começa a ser buscado por nós como algo necessário. Então eu acredito que eu tenho que experimentar determinada coisa para eu ser alguém satisfeito e feliz. Eu preciso ter tal coisa para eu sentir que eu tenho valor.
Eu preciso fazer de determinada forma, porque é assim que as pessoas felizes se apresentam e fazem determinada coisa. E quando a gente percebe, a gente começa a lutar por coisas que a gente começa a valorizar, mas que não são as mais valiosas. E para falar sobre isso, Jesus hoje nos conta mais 3 parábolas. Vocês se lembram do domingo passado? A parábola que ele nos contou? Aquela do joio e do trigo, ensinando-nos a ter paciência para nós discernirmos entre o bem e o mal. E hoje ele conta as parábolas do tesouro escondido, da pérola preciosa e da rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Então vamos meditar sobre as 2 primeiras parábolas, o tesouro e a pérola preciosa. Falar de tesouro escondido para nós é talvez se recordar de alguma animação, de um desenho animado ou de algum filme, porque isso não é uma realidade para nós, não é? Ou uma dinâmica de caça ao tesouro, como uma brincadeira. Mas no tempo de Jesus era uma realidade, porque algumas pessoas, quando se viam em perigo de perder os seus bens, se viam ameaçadas, elas enterravam esses bens para protegê-los. Valorizando tanto aquilo, não se davam conta de que havia outros valores. E muitas dessas pessoas morriam. E às vezes, sem que ninguém soubesse daquele segredo do tesouro escondido. A parábola hoje nos fala de um homem que está trabalhando numa propriedade e lá naquele campo ele descobre que há um tesouro escondido. A lei da sua época dizia que o dono do tesouro era o dono daquela terra onde o tesouro estava. E vocês podem até pensar comigo, mas aquele homem encontrou o tesouro, não é? Ele podia se apossar daquilo como dele, mas não. Ele foi honesto com a própria consciência. E sabe quando a gente é honesto de verdade? Quando não há ninguém nos vendo e a gente ainda decide ser íntegro. Quando ninguém está nos fiscalizando ou nos cobrando, mas a gente ainda age de forma reta. Quando a gente tem a capacidade de ter vantagem sobre uma coisa, mas a gente escolhe fazer as coisas da maneira correta. E ele então, o que faz? Vende tudo o que ele tem, compra aquele campo e agora o tesouro é seu. Vamos pensar o que é mais precioso na nossa vida. Algumas pessoas vão dizer assim que é a saúde, outras vão falar que é alguma pessoa especial, uma pessoa amada, outros ainda vão dizer que é o seu próprio trabalho, outros vão dizer que é a família. Não sei, você tem algo que você valoriza muito ou alguém, não é? Mas tudo isso faz parte apenas do terreno visível. Existe algo debaixo do terreno que é invisível, mas é real, como o tesouro, que é justamente o reino de Deus. É a base de tudo, da saúde, da família, do trabalho, das pessoas amadas. Nós devemos, como aquele homem, descobrir o verdadeiro tesouro, que há de mais precioso. E assim nós passamos a priorizar aquilo que vem de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o ensinamento de Jesus e é a sua própria vida. O reino de Deus é a maneira dos cristãos agirem conforme o jeito de Jesus agir. Quando nós encontramos no reino de Deus aquilo que nós temos de mais valioso,
tudo mais passa a se encaixar, tendo o seu lugar na nossa vida. Se Deus for a prioridade. É assim que agiu o homem da segunda parábola. Ele colecionava joias e ele se depara com uma pérola mais preciosa que ele já viu. O que ele faz? Vende tudo e compra aquela pérola. E olha, para vender tudo, para comprar uma pérola, ela realmente era muito cara. Mas ele se desprende de tudo porque investe em algo melhor e maior. O reino dos céus é como esta pérola, e ela é duradoura. A gente sabe que a bijuteria, ela pode brilhar. Tem muita bijuteria bonita, não é? Que parece joia mesmo. Até a hora que começa a descascar, ou quebra com facilidade, não é? Ou perde o brilho. E daí que a gente começa a ver que tem certas coisas que não são tão duradouras assim. O reino dos céus é a pérola preciosa. E no reino dos céus há coisas invisíveis aos olhos humanos, mas não quer dizer que elas não existem. A fé também busca aquilo que é invisível, mas dentro do mundo visível. Então quem tem fé tem uma motivação dentro de si, como aquele tesouro, não é? Escondido lá na terra, no campo, mas age de tal maneira visível, com gestos diferentes. E quem tem esta fé dentro de si, manifesta essa fé na forma como vive. Jesus nos fala de uma terceira parábola, que é aquela da rede lançada ao mar, que apanha peixes diferentes, como também aquela outra parábola que falava dos terrenos diferentes. E nesta rede há peixes bons e ruins, mas a rede alcança a todos. Chega uma hora em que essa rede é recolhida. Deus quer salvar a todos. Deus não tem pressa de condenar as pessoas como nós condenamos. Às vezes por um erro ou por uma sequência de alguns erros, nós já condenamos as pessoas. E nós não nos damos conta de que ali existe toda uma vida. Por que a gente tem a tendência de olhar para o pior? Para o erro. E às vezes tem uma vida ali cheia de muitos acertos, mas aquele erro ou aquelas sequências de erros faz com que a gente já anule alguém. Deus não é assim. Na sabedoria divina, Deus nos dá oportunidades, Deus nos dá chances. É por isso que no tempo em que Ele lança a rede, nós vemos que há o cuidado de Deus de nos alcançar, e Ele nos dá tempo, mas chegará um momento em que nós não teremos mais tempo. Ou você acha que você vai viver eternamente nesta terra? E nesta hora em que nós finalizarmos a nossa passagem nessa terra, nós estaremos face a face com Deus. Daí sim Ele vai separar aqueles que foram justos daqueles que foram injustos. E nós temos o tempo todo de vida, nessa única vida que nos foi dada, para fazer escolhas, para valorizar aquilo que realmente deve ter valor. Nós vimos hoje alguém que apresentou um grande valor, que é o rei Salomão, da primeira leitura. Ele estava dormindo e Deus em sonho lhe fala: Salomão, peça o que você quiser e eu te darei. Se Deus perguntasse para você, hein, o que você deseja, eu te darei. O que você pediria? Algumas pessoas talvez pediriam saúde. Saúde parece que está na primeira lista, né? Bom, pelo menos é o que as pessoas dizem. Não sei se é o que elas realmente desejam em primeiro lugar. Mas eu percebo que às vezes muitas pessoas pedem a saúde quando já a estão perdendo. É uma outra inclinação e tendência nossa, né? De começar a valorizar aquilo que a gente já
não tem mais, né? Ou está perdendo, ou a ponto de perder. Quem sabe outras pessoas pediriam para voltar no passado, para consertar alguns erros que tiveram suas consequências hoje, para mudar a sua história. Talvez outras pessoas, né, pediriam sucesso no futuro. E Salomão, o que ele pede? Salomão, ele é rei de um povo numeroso, e ele assume o reinado de seu pai, o rei Davi, que havia morrido, e ele tem grande responsabilidade. Sabe o que ele pede? Ele não pede a morte dos seus inimigos, porque ele tinha muitos inimigos, viu? Ele não pede ainda mais poder, ele pede sabedoria. Sabedoria. E Deus se agrada com um pedido de Salomão, porque ele mostrou o que era valioso para ele. Deus então lhe dá um coração compreensivo, capaz de discernir entre o bem e o mal, como nós ouvimos na semana passada, de distinguir entre o trigo e o joio. E assim ele tem um reinado próspero, ele faz escolhas acertadas, ele tem uma vida que brilha como a luz. Claro que Salomão também teve as suas incoerências e os seus erros, porque era um ser humano, mas ele é reconhecido pela grande sabedoria que vem de Deus. E quando ele busca essa sabedoria como um dom, Deus faz tudo acontecer por meio dele, justamente porque era um valor. E até as outras coisas, não é, que têm a sua importância, vieram em acréscimo, porque ele encontrou o tesouro, a pérola preciosa, e conseguiu dentro de si separar aquilo que é bom daquilo que não é. Meu irmão e minha irmã, o que tem valor na sua vida? À medida em que nós vamos amadurecendo, nós podemos talvez começar a dar mais valor a algumas coisas que a gente não valorizava antes, não é? Não é nem sempre à medida que a gente vai envelhecendo, porque tem pessoas que envelhecem e continuam com os mesmos vícios, com a mesma maneira de pensar, mas algumas, à medida que vão envelhecendo e amadurecendo, começam a ver o que de fato tem valor. Quem sabe valorizavam outras coisas em outra etapa e agora passam uma peneira e veem o que é mais valioso. Que hoje nós possamos enxergar que o reino de Deus é o grande valor de cada um de nós como cristãos. E tudo mais começa a ter o seu devido lugar quando o reino dos céus é o tesouro, a pérola mais preciosa que me ajuda a ter discernimento, porque é a sabedoria que Deus nos concede para bem viver. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,